Boa noite, pessoal. Obrigado pela presença e pelo interesse em conhecer um pouco do comecinho da história da ópera. A gente tem aqui a participação especial do nosso intérprete de Libras, a Flávia Ribeiro, e alguns alunos meus queridos aqui da Federal do Amazonas, aqui com a gente. Ah, essa pequena palestra, é um dos resultados do nosso projeto que a gente fez com a Prefeitura de Belo Horizonte, da Lei de Incentivo Municipal, onde a gente montou a ópera Suor Angélica, de Giacomo Puccini, que foi apresentada no Palácio das Artes em março desse ano, né? Então, a nossa ideia é conversar um pouco sobre ópera, mas como é pouco tempo para falar de história da ópera toda, eu escolhi falar para vocês um tema que eu gosto muito, que seria a gênese dessa ópera, de onde que tudo veio. Então, começou de uma maneira muito estranha para muita gente, que a gente hoje estuda como sendo a história dos castrados italianos. Castrato, como toda palavra, ou a maioria, né, grande maioria das palavras masculinas italianas que terminam com o, fazem o final em i, isso vira castrati italiani, que em português seriam castrados italianos, tá bem? Que maluquice é essa de castrar? Castrar é aquilo mesmo que vocês devem estar pensando, em algum momento, ir nos testículos de um garoto e, ó, cortar fora. Como assim? É uma história de castração em humanos, em meninos, com intenções musicais. Loucura, né? Pois bem, essa coisa de castrar não é de agora e nem começou apenas no período que antecedia a chegada do maior gênero de teatro e música, né, que a gente conhece como ópera. A primeira menção disso está na Bíblia, né, para quem conhece Bíblia. Em outros livros também deve ter, na Torá deve ter, mas em Deuteronômio, capítulo 23, eu vou ler para vocês. Nenhum homem castrado que tenha esmagado os testículos ou amputado o órgão genital poderá fazer parte do povo de Yahvé, ou Senhor. A gente sabe que os primeiros livros da Bíblia, eles são têm regras muito restritas e pesadas, né? Então, essa era mais uma. Mas também aqui a gente tem duas ideias do que seria essa castração. Teria esmagar testículos e amputar órgão genital, né? Esse tipo de castração na antiguidade, ele era provocado por povos invasores, como arma de guerra, quando eles conquistavam algum povo, alguma terra nova, eles iam castrar todos os homens, todos os derrotados, de maneira que eles iam garantir a posse daquela terra conquistada, porque os vivos, os que restarem, seriam escravizados, e eles não poderiam se reproduzir, para em algum momento ter uma insurreição e pegarem de volta o que lhes foi tomado. Então, era arma de guerra. Castração na antiguidade era arma de guerra para você. Era uma maneira de fazer um genocídio mais silencioso e mais lento. Isso também de castrar em outros povos que não guerreiros, que não invasores, essa prática era muito comum na China e no Vietnã, na época em que os grandes imperadores tinham seus haréns, com muitas esposas, né? Então, eles pegavam os meninos, que seriam os eunucos desses haréns, e eles passavam por essa mutilação. As funções deles deviam ser fazer massagem nas esposas do sultão, do imperador, do rei, fazer maquilagem nelas, né? E tudo com o intuito de prepará-las
para o encontro nupcial. Em meio a 200 esposas, talvez, cada um tivesse um encontro ao ano com o tal marido, mas esses eunucos iam dar banho, fazer massagem, passar creme no corpo, teriam acesso ao corpo dessas mulheres, e eles não poderiam ter outro tipo de interação com elas. Bom, vocês é pensavam que a única maneira de interação sexual era com a genitália, né? Então ninguém sabe o que acontecia lá dentro, mas a ideia era preservar as esposas do rei, tá? A, a palavra castrado, na história da música, que a gente fala castrati, é referido assim, especificamente para membros de uma coletividade masculina que foram castrados antes da puberdade, antes da adolescência, com a intenção de preservar a voz infantil, a voz de criança, né, que é mais aguda do que a voz de um adulto comum, e com o objetivo, sabe, visando uma carreira musical. Essa, que eles chamavam de intervenção cirúrgica, né, mas está mais para mutilação, aconteciam entre 8 a 10 anos, e era para simplesmente tirar a glândula que produziria depois o hormônio masculino da testosterona, que é o responsável pela essa muda vocal do menino durante a puberdade, que vem depois a voz adulta dele. Essa cirurgia, entre aspas, ela preservaria a voz aguda infantil, mas o cantor iria se desenvolver fisicamente, iria passar por 10 anos, pelo menos, dentro de um conservatório incrível, estudando desde a madrugada até altas horas da noite, contraponto, harmonia, solfejo, muita técnica vocal. Eles se tornariam grandes cantores, grandes músicos cantores, com todo esse treino. E eles teriam a potência vocal de um homem adulto, técnica e maturidade vocal de um homem adulto, porém mantendo as pregas vocais infantis. A gente sabe que a, a testosterona, né, a puberdade, a muda vocal, faz a laringe descer um pouco aqui na cervical, né? Então a laringe posiciona-se um pouco mais abaixo do que era quando aquele indivíduo era uma criança, né? A laringe infantil ela é muito alta, portanto a prega vocal é muito próximo dos ressonadores, o que lhes garante uma potência vocal incrível. Por exemplo, se você está dentro de uma ópera, uma casa de ópera, e tem uma super soprano cantando, uma mulher com uma voz gigante. De repente, um bebê chora. Você vai ouvir mais o bebê do que o soprano. Aquele bebê vai ter uma potência vocal no chorinho dele muito maior do que o barulho da orquestra. Aquele neném vai furar toda a orquestra e vai ser mais ouvido do que o soprano, porque ele tem mais projeção de voz, tá? Até que tá dando para acompanhar legal. Alguém tem uma pergunta? Quem está online? Se não, eu continuo. Com licença. Professor, Sim. uma pergunta. O senhor acha que se a gente tivesse, né, se a técnica da castração não tivesse sido abolida, o senhor acha que isso influenciaria de uma maneira totalmente diferente o canto lírico hoje em relação às músicas dos castrati? Tipo, seriam totalmente diferentes? Ou o senhor acha que isso não influenciaria tanto? É uma pergunta difícil de dizer, porque a grande escola dos castrati italiani, que era do Porpora, a gente não tem um tratado dele, assim, preservado para dizer o Porpora ensinava dessa maneira. A gente tem composições de músicas que ele escreveu para os pupilos dele, né? Caffarelli, Farinelli e as demais estrelas.
mas não tem assim, um tratado como a gente tem Mantini, Toste, a gente não tem um tratado Pórpora. Então é difícil dizer, mas a gente sabe que tudo que a gente tem hoje começou lá com eles. A grande escola dos castrati italiani, que trouxe para a gente tudo que a gente faz hoje. Teve muito desenvolvimento, teve ciência vocal moderna incluída nesse processo todo, que, a gente, que faz com que a gente cante hoje como a gente canta. Mas veio tudo de lá. Então, talvez tenha melhorado, talvez a gente seja inferior em técnicas comparado aos castrati, talvez por eles serem internados no conservatório e viverem para isso por 10 anos, só fazendo isso, eles eram melhores do que hoje muita gente é. Mas é difícil dizer, difícil dizer, que a gente não vai ter como provar isso cientificamente nunca. Então, talvez sim, talvez não. Coisas para se pensar. E eu acho que não vai ter uma resposta certa aí. Respondi. Sim, prof, muito obrigada. Por nada. Professor, eu tenho uma pergunta aqui, Diga. relacionada a quanto tempo de vida eles tinham, se esse processo afetava a vida deles, no quesito assim, a longevidade, né? Sim, afetava, porque naquela época as pessoas não viviam muito. Era comum morrer aos 30 e poucos anos, por N razões. Por doença, por malnutrição, por infecções, né, transmitidas sexualmente. Não- Era uma época que não existia nenhum tipo de antibiótico para combater nada. Então, as pessoas comuns viviam pouco. Os castrati italiani, os castrados, por terem vidas assim de príncipes, se alimentavam muito bem, vestiam as melhores roupas, dormiam em camas limpas, ganhavam muita grana, então eles viviam muito, muito, muito bem. Farinelli passou dos 70 anos, o que, assim, seria quase um milagre para a época. Então, eles viviam mais do que as outras pessoas. Então, tinha esse lado glamuroso de se tornar uma grande estrela castrate e ser adorado pelos príncipes, princesas, ser bancado pelos grandes mecenas, duques, duquesas, enfim, a, da época que queriam tê-los por perto para ouvi-los, eles viravam quase que estrelas particulares desse pessoal. Então, sim, viviam um pouco mais, bastante até, o dobro do que os outros, né? Entendi. Essa coisa de castração, que começou lá na Bíblia, né, tempos primórdios, na Idade Média isso também existia. E vocês sabiam que mulher não podia fazer nenhum tipo de apresentação pública, né? Mulheres eram proibidas de se apresentarem. Elas podiam estudar? Podiam. A Hildegard von Bingen, que é uma grande cantora, bruxa, monja, ah, compositora da Idade Média, ela fazia coisas incríveis, mas não podia se apresentar em público, porque tinha uma proibição do Papa, a igreja à época proibia, com base também na Bíblia. Então, assim, é engraçado como essa coisa de Bíblia e de igreja influencia na sociedade desde que o mundo é mundo, né? Nem sempre pro bem. Ah, nesse caso das mulheres era uma coisa bem machista, patriarcal, mas era como a sociedade da época funcionava. Hoje está um pouquinho diferente, né? Podia ser melhor, mas está um pouquinho. Então, na Idade Média, a Igreja Católica, ela mantinha a imposição lá nos Coríntios, capítulo 14, versículo 34, daquela epístola do apóstolo Paulo.
que diz: concerne-se às mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas como também a lei o determina. Horrível, mas tem hoje gente pregando que mulher tem que ser submissa ao marido. Até hoje. Fecha o parênteses. Com base nisso aí, a Idade Média toda manteve a proibição de mulheres em público porque elas tinham que se calar, porque a Bíblia dizia que era isso. No século XVII, com o Papa Inocêncio XI, que foi Papa entre 1676 e 1689, ele promulgou, sim, a proibição da atuação das mulheres nos teatros dos estados pontificais. Pegou aquela coisa lá que mulher não podia apresentar a igreja, podia fazer nada, e estendeu aquilo para proibir mulher em teatro. Então, esse veto desse Papa vai permanecer por muitos séculos vindouros. Devido a essa proibição, os coros das igrejas, que antes eram formados exclusivamente por crianças, os sopranos, né, falsetistas no contralto, e aí tinha tenores e baixos, vozes masculinas mesmo, eles foram aos pouquinhos, como não podia ter mulher, foram ao pouquinho trocando esses falsetistas e crianças por castrato. Eu vou explicar como que essa loucura aconteceu. Você pega um menino, treina um menino no soprano. Na puberdade, o menino muda de voz e pronto, de repente vai lá por baixo. Então, era aquele coro que nunca estava bom, começava a ficar bom, perdia um, dois, três. Então, isso era uma dor de cabeça para esses maestros, né? Esses regentes de coro, assim, de capela, como a Sistina, da poderosa Roma. Não dá para saber quando foi que essa coisa da castração começou a fazer parte da história da música, assim. A partir do ano tal, começou. Não tem como saber, foi um processo meio que orgânico, de acordo com o que rolava no mundo, na sociedade da época. Esse fenômeno castrate na música, ele, de maneira restrita, começou a aparecer nos coros papais em meados do século XVI. E com o surgimento da ópera, a ópera surge no século XVII. Com o surgimento da ópera, teve um boom. Isso ganhou muito maior destaque. Foi o Papa Clemente VIII, que foi Papa entre 1592 e 1605, o primeiro Papa a perceber esse fenômeno castrate. Ele assistiu um concerto do coro da Capela Sistina e ouviu aquelas vozes pela primeira vez e teve um momento de êxtase. Assim, que vozes são essas? Porque uma voz de castrato não é semelhante a nenhuma voz que a gente tem hoje, tá? Não tem como falar, parece com um soprano, parece com um contralto, parece com um soprano masculino, com um contratenor, não se parece com nenhum. Todos podem até lembrar em um momento ou outro essas vozes castradas, mas eles eram instrumentos vocais únicos, então não tem como se comparar a nada. Mas o Papa Clemente VIII escutou aquele som e pirou. Do tipo, quero isso, quero mais disso. Então, ele foi o primeiro cara a dizer que a castração poderia acontecer, porque até então era coisa meio mal vista, né? A igreja não apoiava muito, o Estado não apoiava muito, mas ia rolando. Quando o Papa ouviu essas vozes, aí começou a troca geral de meninos e falsetistas por castrate, e ele deixou, olha, agora a igreja permite a castração se for ad honorem Dei, para a glória de Deus. Mas assim, ele autorizou a castração unicamente para a glória de Deus, que seria o quê? A glória do coro da Capela Sistina. E o número de cantores castrados
no Vaticano começou a aumentar exponencialmente. E você percebe como que a igreja sempre influenciou tudo. Se antes ela era desfavorável à prática da castração, baseada lá em Deuteronômio, que a pessoa que é castrada ou emasculada não pode tomar parte em nada que é de Deus, ela mudou de ideia rapidinho, né? Aquela moral fluida, né? Vou para onde me convém. E começou a dar destaque local no âmbito da liturgia para esses cantores castrados. Estão entendendo como é que essa coisa de igreja sempre flerta com o Estado e sempre vai de acordo com interesses? Né? E a gente sabe disso por causa de documentos históricos, tá? O Papa Alexandre VI, que é um cara que ficou entre 1492 e 1503, ele já tinha firmado uma série de alianças entre o papado de Roma com a coroa espanhola. E ele deu uma certa permissão e incentivo para a contratação de castratos espanhóis para cantar na Capela Giulia, uma capela mais antiga no Vaticano. Porque não sabemos quando que a castração entrou na história da música, mas os primeiros castrados que foram ouvidos por algum papa, eles eram espanhóis. Então, em algum momento, esse Papa Alexandre VI escutou esses caras espanhóis cantando e já fez um acordo ali com a coroa espanhola para trazê-los para a Capela Giulia no Vaticano. Cantaram por um tempo e aí veio o Papa a seguir, ouvi-los e ficou, né, em êxtase e falou: quero mais disso aqui. Quero mais desses anjos cantantes. E, muito embora o Papa tenha autorizado a castração apenas para a glória de Deus, pensando especificamente no coro da Capela Sistina, né? Antes Júlia, depois Sistina, a castração já acontecia, como a gente percebeu, né? Quando os espanhóis eram castrados. E era uma coisa assim: esses cantores tinham muita fama, muito sucesso, muito dinheiro, então os pais, muitos deles, começaram a achar qualquer desculpa para fazer essa castração. Então, assim, o meu filho foi andar a cavalo e caiu. E eu vou ter que cortar os testículos fora. Não. Ele foi jogar bola com o coleguinha chutou a bola bateu na genitália dele, necrosou. Que pena, vou ter que cortar testículos. Estão falando de castração. E aqui vou chamar a atenção o seguinte: castração é quando corta apenas o testículo. Igual faz com um cachorrinho, um gatinho, tá? Emasculação é quando pega tudo e, ó, corta, que é o que faziam com os eunucos. Então, tirava testículo, mas a genitália também. Por isso que o Deuteronômio fala testículos esmagados e genitália amputada, a parte do corpo amputada. São dois tipos. Então, a castração fica mais quando tira testículo. A outra mais terrível é chamado emasculação. Depois vocês vão ver uma imagem de um chinês emasculado. Se eu conseguir projetar aqui, vocês vão me ensinar como projeta. Nápoles foi um grande centro, né? Conservatório dei Gesù Bambini, onde Parinelli estudou, por exemplo. Esse conservatório ainda existe em Nápoles, só tem outro nome. Eu visitei esse conservatório, tem um amigo chamado Domenico Sapio, que ele é professor de lá. Não tem o mesmo nome, mas é o mesmo lugar. Esse conservatório, que era o centro do grande treino dos castrati, contribuiu muito para o aumento dos índices de castração, porque tinha anuência do poder público, sabe? E toda família camponesa que tivesse ao menos 4 filhos homens, poderia entregar legalmente um deles, geralmente o mais jovem, né, coitadinho sobrava, para a castração com finalidades religiosas, né?
Então, os meninos operados por razões musicais aumentaram muito. E os castrados em Nápoles, eles eram afortunados. Eu tenho na minha tese de doutorado alguns recibos que foram transcritos pelo bibliotecário, pela letrinha dela, né? De quanto que o Conservatório de Nápoles pagou para um dado cirurgião para castrar tantos meninos. E assim, tinha recibo de umas cadeirinhas que eles compravam, uma cadeirinha própria para castração. Então tem tudo isso no conservatório lá, ficou guardado nos documentos históricos. Então esses meninos, o cirurgião era contratado para antes, para a cirurgia, para cuidar deles depois. Então eles eram bem castrados, né, e não corriam risco de contrair muitos problemas de saúde por causa disso, que já eu falo disso também. Deixa eu ver aqui. Tá, eu acho que eu posso falar disso agora. Posso falar disso agora. Era uma época que não tinha antibiótico e nem anestesia, né? Então, imagina o que é castrar um menino de 8, 9 anos. Ele seria amarrado. Tem uma imagem também de cenas do treinamento para castração. Vou mostrar para vocês depois. Eles seriam amarrados mesmo. E ia usar algum derivado de ópio para causar nessa criança um torpor, uma coisa meio nóia mesmo, né? Para ver se sofria menos. E ali ele era cortado. Alguns advogam que se colocasse numa tina de leite, as partes ficariam mais amolecidas, o que facilitaria o corte, né? Eu não achei nenhum documento em Nápoles sobre isso, mas o Barbieri disse que tinha disso. Então a gente acredita no Barbieri também. Agora você pensa, o que tipo de bactéria tem no leite, né? Era um leite pasteurizado? Creio que não. Então, muitas dessas crianças que ficavam em leite contraíam infecções. E o número de morte desses meninos, assim, não é documentado, mas eram muitos. Em Nápoles não tinha morte, mas nos rincões, assim, da Itália, onde tinha, assim, aquele famoso barbeiro, que era barbeiro, dentista, médico, faz de tudo, o Severino, né, o Bombril, ele também castrava meninos. Então, muitos morriam de infecções mesmo. Não tinha como combater isso. Os que davam certo sobreviviam. Era garantia de que seria um bom cantor? Também não. Porque castrados e não castrados, nem todo mundo nasceu para o ofício do canto, né? Então, aquele castrado novinho que foi para o treino para ser cantor e que não deu certo, ele ia aprender um instrumento. Ia tocar um alaúde, ia ser um cravista. E a esses era dado o nome de castrado que perdeu a voz. Ele não seria cantor, seria um instrumentista. Tem relatos de cantores castrados que, ao terem a consciência, né, do que aconteceu na infância, se revoltavam. Alguns cometiam suicídio por não aceitar aquilo. Outros, porque deu certo, porque era incrível, estava ganhando muito dinheiro, muita fama, e tinha tudo que o mundo queria de bom. E a castração, o que a voz castrada deu para eles, era aquilo tudo. Eles aceitavam aquela vida, mas se afastavam da família para sempre. Cortavam os laços porque tinham revolta ao saber que minha família me entregou para castração quando eu era novinho e eu nem sabia o que estava acontecendo.
Eu não tive escolha. Então, eles se afastavam da família e adotavam um pseudônimo que ia remeter ao curso dele, ao tutor dele, alguma coisa que remetesse à vida pós-castração dele dentro de um conservatório de música. E cortava laços familiares, não queria saber de nem do nome da família mais. Quem dava certo virava estrela da ópera nos teatros e assumiria todos os papéis femininos, já que mulher não cantava, então eles seriam os caras que iriam colocar o vestido, iam ser travestidos, iriam fazer os papéis femininos. Por exemplo, Júlio César de Handel. Cenezino era um castrato contralto, porque nem todo castrato era soprano, tá, gente? Era um castrato contralto. Então ele fazia todos os papéis masculinos de Handel. Por outro lado, a Cleópatra, lá quando começou, não tinha mulher para fazer. Tinha mulher pronta, mas não podia fazer, porque era proibido, né? Então, um castrato soprano faria a Cleópatra, tá? Outra coisa sobre castração. Ao tirar a testosterona da vida da pessoa, que é o hormônio que vai, em algum momento da vida do ser humano masculino, impedir o crescimento, tinha um colateral que era um excesso de hormônio de crescimento na vida daquela pessoa. Então, esses castrati, eles cresciam muito acima da média. Farinelli tinha 1,91 m, num mundo de homens pequenininhos. A maioria dos homens eram pequenininhos, né? E, então, se ele fosse dividir o palco com um tenor, ia ter um tenor pequenininho e uma mulher gigante perto dele, sabe? Assim, uma giganta, que era um castrado travestido. Por mais que a voz fosse incrível, plasticamente, esteticamente, visualmente, era uma coisa meio bizarra, né? Durante muito tempo isso foi aceito, era o gosto estético da época, e depois de muitos anos, muitas décadas, o gosto estético começou a mudar, o mundo foi mudando, e aí começaram a se incomodar com coisas que antes não se incomodavam. Até aí, tudo bem? Professor, com Sim. licença, eu tenho uma pergunta. Uhum. Com relação à vida desses homens, e aí eu estou falando especificamente da vida sexual deles, a gente tinha algum problema em relação a isso por conta da castração? Como é que era a vida deles relacionado também de uma maneira social, né? Como a sociedade via esses homens? Eles eram mal vistos, eles eram bem vistos? Como é que isso funcionava? Porque eu acho que havia também um abalo, né? Você falou da questão familiar, que foi uma questão difícil, mas como é que eles lidavam com a sociedade, com a sexualidade? Porque, querendo ou não, eles eram homens que tinham vozes diferentes, o Uhum. estereótipo de masculino e feminino vai ter um impacto nisso, né? Você podia explicar pra gente como é que ficava? Eles eram, nesse quesito, amados e odiados, né? Primeiro, para as mulheres da época, eles eram uma garantia de não gravidez. Não gravidez. Então, o Farinelli, eu falo muito dele porque ele foi o mais famoso, tá? Ele está sepultado no La Cremona, que é um cemitério de Bolonha, e eu fui lá visitar o local. Muito louco, né? Mas eu fui. Ele foi castrado aos 12 anos. Geralmente, aos 12 anos, a pessoa já tá passando pela cambiata, já está na muda vocal. E por sorte dele, que chamava Carlos, ele ele entraria na puberdade muito tardiamente. Ele ainda não estava na puberdade. Tinha tudo para dar errado, era velho para castrar. Não foi castrado, se tornou a maior estrela castrate jamais, que assim, ever existed, sabe?
Ninguém superou o Farinelli. Caffarelli era o rival dele, era muito grandioso também, mas o Farinelli tinha coisas que só ele tinha. Não sei se pela castração mais tardia, se a pega vocal dele era um pouco mais maçuda, não tem detalhe disso, a gente fica só especulando. Mas agora você pensa, um menino que foi castrado aos 12 anos, pensando em tamanho de genitália, é maior do que o menino castrado aos 8, né? Então, isso também ia contar muito. Tinha castrado muito novinho, não tinha o que fazer com o que sobrou, né? Seria um pênis muito micro. E outros talvez tivessem alguma coisa a oferecer nesse quesito sexual. Mas tinham castrados que tinham desejos, orientações sexuais hétero e bi e homo. Então tinha de tudo, como é hoje. E os que tinham condições de ter uma vida sexual ativa, tinham. Eles namoravam entre si, né, se tornavam amantes de mulheres ricas, casadas com reis e rainhas. E, enfim, isso acontecia. Não é muito diferente do que é hoje, né? O mundo não mudou muito nessa questão, não. Mas é interessante saber que castrado também fazia isso, né? Um que não conseguiria fazer usando a genitália é o emasculado, porque era tirado. Mas os castrados, a maioria deles tinha vida sexual ativa, normalmente. Respondi? Sim, sim, obrigado. Bom, quando começou a mudar o gosto estético, o pensamento da época, tudo, começou então o declínio, né, desses castrati, que foi ao longo do século XVIII. Já tinha muitos cantores em atuação e começaram a parar de castrar e os cantores foram diminuindo, né? Em 1780 já era difícil encontrar um número razoável de bons cantores castrati que pudesse atender aquelas altas demandas, porque a corte continuava precisando, as casas de ópera também, mas eu não tinha um número bom de castrati trabalhando, né? Muitos estavam velhos já, e a voz não era mais a mesma coisa. E eles tiveram que pensar num outro plano, né? E aí coincidiu que o Papa Pio VI revogou nos estados pontificais essa proibição imposta às mulheres de subir no palco. Então, as mulheres que estavam prontas, esperando as oportunidades, elas apareceram. E aí, quando você coloca uma mulher pequenininha, mais compatível com o tamanho da época, em trajes femininos, ficava mais graciosa, começaram, a gente quer isso, a gente não quer mais aquela coisa grande, estranha, comprida, de braço comprido, perna comprida, com, com excesso de gordura aqui no lateral, porque eles tinham curva, sabe? Aquele corpo estranho, a gente não quer aquilo. A gente gosta mais dessa figura graciosa e que canta tão bem quanto, apesar de ser uma outra voz. Então começaram a substituir os sopranos castrados por mulheres mesmo, né? O Estado, como sempre gosta de andar assim com a igreja, já foi e passou a não mais permitir castração de garotos. E legislou sobre a prática, sabe? Uma legislação que antes permitia, por motivos musicais, entregar o mais novo para a castração, né? Começou agora a dificultar a vida artística desses cantores, chegando a proibi-los de exercer a profissão. A coisa tinha mudado, não tinha mais espaço para aqueles homens de voz aguda, o mundo como ele era naquela época, século XVIII, exigia homens viris, prontos para a guerra, se assim fosse necessário, e de que serviria um canhão desprovido de balas, né? No sentido de que servem homens sem culhões. Na guerra eles não serviriam de nada. Então o Estado começou a perceber que precisa de homens fortes viris para a guerra, e
essas figuras delicadinhas não me servem, portanto, não se fabricam mais essas vozes, e esse povo agora está proibido de exercer a profissão. Então, quem ganhou, ganhou. Na Itália, isso, tá, gente? Nos estados pontificais. Quem ganhou dinheiro e vivia de renda, e quem não conseguiu fazer nada, não tinha mais o que fazer, a não ser se recolher à insignificância e morrer pobre. Bom, de um ponto de vista ético, apesar de todo o desenvolvimento vocal que a castração possibilitou, o que afetou, né, trouxe coisas boas para o campo de hoje, a gente tem que sempre colocar em mente, não esquecer os inúmeros problemas que aconteceram, com certeza por lá, e as inúmeras mortes que foram causadas por essa prática, né? Tem esse sucesso refletido na própria história, obtido à custa desses enormes sacrifícios. Também tem evidência documental sobre o desperdício dessas vidas no procedimento. Enfim, resta saber onde ecoam na história essas vozes de vidas perdidas por causa dessa contradição entre a violência e a arte, né? Entre essa coisa da agressividade e do belo trazido dessa coisa agressiva toda. Também tem o fato, né, do iluminismo na França, que o castrato passou a ser visto como uma ofensa à própria razão, tanto pela sua voz delicada, que aí ficava meio, que isso? Que homem de voz estranha é essa? A gente passa por isso até hoje, né, Salazar? Meio que ofende a razão. Ele passou a ser uma figura ofensiva para as figuras do iluminismo, tanto pela voz ser muito aguda, quanto por terem gestos mais delicados, o que eram passando a se chamar de afeminados, toda essa coisa, que existe também até hoje. Essa coisa lá da França de querer rejeitar essas figuras, né, como já mencionei anteriormente, veio também na Itália, e até a Igreja Católica, que tinha adorado isso e aberto a castração à vontade, se for para a glória de Deus, voltou a condenar o costume dessa castração e registrou isso numa obra chamada De Sínodo Diocesana do Papa Bento XIV. E foi declarado: a amputação de qualquer parte do corpo nunca era legal, salvo em casos de absoluta necessidade médica. Acabou a castração para a glória de Deus. Né? É difícil encontrar as explicações precisas sobre a razão desse número de castrati, da diminuição desse número, né? Alguma coisa pode ter a ver com a recuperação da economia italiana, que se antes, lá atrás, tinha muitos impostos altos, em Nápoles principalmente, e as famílias não davam conta de se bancar, aquele monte de filhos, um monte de imposto para pagar para o governo. E aí, ao entregar o filho para castração, entraria dinheiro na família e o dinheiro voltaria para o Estado. Tempo depois, a economia italiana estava muito melhorada e não justificava mais fazer isso. Então, justificava como? Não cabia mais de maneira alguma. Certo modo que, em algum momento, o cenário na Itália ficou péssimo para os castrados. Eles não tinham mais como trabalhar. Aí, uma outra nação, outro país apresentou-se como mercado. Foi Portugal. Portugal, depois que o Papa elevou o nível da capela deles para a capela patriarcal, ele quis, né, com as riquezas trazidas do Brasil, né, culpadas sequestradas aqui com o nosso ouro, ele quis esbanjar, quis ostentar, e transformou a capela patriarcal numa coisa exuberante, e quis o melhor dos músicos italianos ali. Então ele contratou muita gente boa, e através dos embaixadores portugueses na Itália, ele contratou os melhores castrados italianos disponíveis,
com a ordem de não pouco dinheiro, custe o que custar, seja o preço que for, tragam-nos para cá. Então, eles foram fazer dinheiro em Portugal por anos, até que Napoleão Bonaparte começou aquele avanço dele lá, e invadiu Portugal, e quando chegou na redondeza de Lisboa, o que a capela, a família real teve que fazer? Correr. E eles correram para onde? Para então colônia deles, que era no Brasil. É a corte correndo de Napoleão Bonaparte se instalou no Rio de Janeiro joanino e trouxe o que tinha de música, o que deu para trazer pelo menos, né? Então, 9 castrados italianos vieram morar no Rio de Janeiro joanino com a corte de Dom João VI. Aqui eles atuavam na Capela Real, na Câmara Real e no teatro. A maioria ficava em uma coisa ou outra. E um deles, que cantava com soprano, mas pelas partituras que eu encontrei era de soprano 2, portanto mezzo-soprano, ele era o único que fazia as 3 casas, que era o Giovanni Francesco Battista Faciotti. Enfim, se quiserem saber mais dele, vocês podem procurar na minha tese de doutorado, que tem muita coisa dele lá. Quanto que ele ganhava, em comparação aos demais, quem eram os mais bem pagos. Isso durou até, né, o Brasil cortar as relações com Portugal. A família real voltou a Portugal, muita gente voltou junto, todos ficaram por aqui. O Dr. Faciotti ficou e morreu no Rio de Janeiro. Então é isso, gente. Um resumo de história de castrate, desde Europa até Brasil, e como que isso influenciou tudo que veio depois no advento da ópera e que isso chega para a gente até hoje. Vou tentar agora colocar algumas imagens, tá? Vamos ver se eu consigo. É nos 3 pontinhos, é? Quem ajuda? É nos 3 pontinhos? Deixa eu ver o que abre aqui. Adjust. Open picture. Edson, você tá aí? Sim, Alô? sim, eu tô aqui. Se Consegui você ligar. compartilhar a tela. É, A tela tá aqui na aberta. setinha, ó, tá vendo? Compartilhar. Você aperta nisso, compartilhar. Isso tá no 3 pontinhos? Não, olha o símbolo aí, no Aqui, meio. um Uma engraçado. setinha. Tá. Encontrou? Aqui pra mim aparece uma setinha no retângulo. É uma setinha. Tá. Isso aqui é o Microsoft aqui. Compartilhar a tela. O terceiro ícone. Aí, se eu não me engano, tem a opção de compartilhar isso que a gente está vendo, o senhor, uma janela específica ou tudo que você está vendo aí no computador. A sua tela. Setinha tá aqui. Eu tenho o WhatsApp aqui, não quero isso. Window é a gente. Entire Screen é a gente. Eu queria fazer o Microsoft, sabe? Um Word que tá aqui. O doc, não é? Você não É, tem ele? O doc. eu fazer o Compartilhar doc? ele. Ué. O Não tô seu doc. conseguindo. Consegue fazer, gente? Não, não consigo. Eu não tenho ele aqui. Se eu te mandar, você consegue? A gente tenta, né? São só imagens que eu acho interessante. Se não der, paciência. Mas a gente Mas eu tenta. não tenho, quer ver, o Zap aqui não, né? No PC. Eu não tenho. Mandei lá nas Libras. Flávia, você Libras. consegue? Ela tem WhatsApp. Eu não tenho aqui. Computador.
O microfone Tem um dela. telefone, mas eu posso tentar. Já que você consegue Quem jogar. falou? A Mariana? É. Eu jogo, fala que may not have screen record permission on your computer, blá, 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 blá. Mariana, manda lá nos campos, tá? Ok. Da academia. E foi. Sim, apareceu. Vou fazer download. Tá. A gente coloca no centro do pin aqui a Mariana. A Mariana? Deixa eu É. pôr ela aqui, ó. Marcar. Aqui, ó, para todo mundo. Ela é boa com tecnologia. Que bom. Depois eu tenho que ver porque que meu computador não deixa fazer. Deve ser alguma permissão que eu tenho que botar. Conseguiu, Mari? Consegui abrir, agora eu tô tirando ele do WhatsApp, salvando os documentos para poder abrir independente. Ok. Isso. Podem fazer perguntas enquanto isso, tá, gente? Se vocês quiserem, enquanto a Mari abre. Estiver fritando aí de pergunta. Prof, eu tenho uma. Sim. No caso, a gente sabe, né, que os castratos, eles eram... eu penso em castrate, eu penso em coloratura. E essa agilidade vocal, né? No caso, o senhor falou que eles ficavam, né, 10 anos ali estudando. Tipo, tinha algum treinamento especial, sabe, para atingir essa destreza vocal, basicamente? Sim, sim. Imagina se eu pego você e você não faz mais nada da vida. Você só estuda. Isso. Vai aprender a tocar um instrumento, vai estudar contraponto, harmonia, percepção, solfejo e aula de canto todo dia. Todo dia. Dos seus 9 aos seus 19 anos. Aí você estreia. Olha que monstro cantante seria. Seria um super cantor. Né? Sim, prof. A tela aqui da Mariana. É, já apareceu uma coisinha ali, ó. Mas eu não sei como é que eu fixo o dela. O maior. Aparece para vocês? Tá Agora aparecendo a tela. Agora apareceu. apareceu direitinho. Deixa só a imagenzinha. Olha só, gente. Essa ferramenta aqui, esse aqui é o... sumiu. Só voltar. Esse cara é o Nicholas Clapton. É o Nick. Ele mora em Oxford. Era professor da Royal Academy of London. Uma super voz. E ele sempre pesquisou castrates, sabe? Eu fiz aula com ele, tá? Lá em Oxford. Esse aqui é um castratore da época da castração. Ele colocava lá e ó, tipo um alicatinho assim, e cortava, tá? Sobe essa imagem um pouquinho aqui dos desenhos embaixo. Aqui é um esquema de como que faria. Várias posições, como que amarrava o menino, né? Como que colocava aqui, ó.
deitadinho aqui, todo amarrado, com as coisas aqui, ó, para poder, com a tina aqui embaixo. Cortava no seco mesmo, não tinha anestesia, não. O máximo que ele ficava era um pouco dopado com o opiáceo. Então, pode passar próximo. Isso aqui é um caso de hidrocele, né? Hidrocele. Um caso assim é para cirurgia. Mas, desculpa, gente, o cachorrinho, olha. Mas aí eles inventavam que tinha um menino que estava com hidrocele só para... Tá? Era uma das desculpas. Próximo. Um emasculado. Repare aqui, ó. O menino emasculado, o eunuco. Repare aqui. Cortava tudo. É o eunuco chinês. Próximo. Esse é um esqueleto, uma ossada quase toda completa, do Paquerete, que é um cara de Bolonha. Olha o tamanho, gente, desse fêmur. Farinelli tem pouco ossinho, assim, sobrou pouca coisinha. Então, com base nisso aqui, ó, eles colocaram os ossinhos do Farinelli em algum lugar e desenharam os ossos no papel, para ter uma ideia do tamanho dele. Era grandão tipo esse. Próximo. Esse é o Alessandro Moreschi. Vocês podem ouvi-lo no YouTube. É o único castrado italiano que foi gravado em 1920 alguma coisa. Esse aqui, ó. Que está em pé. É a única voz de castrado gravada. Gravada naquela época, tem muito ruído de fundo, mas dá para você ter uma ideia. Próximo. Tá, uma caricatura do que seria uma mulher em cena, vestidinha de mulher, e o que seria um castrado vestido de mulher, ó. Fizeram a caricatura para mostrar a diferença, tá? Ficavam mulheres gigantes comparadas às meninas outras. Tem mais? Acho que não, né? Eu acho que é isso. Essa foi a última imagem. É isso que a gente preparou. Tem um coral ao fundo. Alguma pergunta final para a gente fechar? Eu acho que não, né? Já Então deu, né, também o tempo, né? é isso. Obrigado Uma para hora. quem esteve aqui, dando um apoio moral, curiosamente, fazendo perguntas. Obrigada, Mariana, pelo help com a tecnologia. O coro. Então é isso. Vou deixar vocês ensaiarem. Obrigado, Flávia. Obrigado a todo mundo. Beijos. Até a Tchau, próxima. gente. Tchau, Até tchau. mais.